nós falamos os objetivos pela qual esse departamento existe. Vimos que esse departamento faz parte do corpo do Cristo e vimos ainda que ele tem também como objetivo alcançar pessoas que se entregaram a Jesus, bem como também aqueles que querem se aprofundar um pouco mais nas Sagradas Escrituras, aqueles que querem fazer uma reciclagem e aqueles que querem descer as águas batismais. É para este motivo que funciona ou existe a Escola Primeiros Passos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Jesus. E essa pergunta é uma pergunta um tanto que grande, é uma pergunta espetacular, porque quem é Jesus? Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de um homem que ele dividiu a história. Então, quando falamos sobre história, a história da humanidade, ela é dividida no tempo antes do Cristo e no tempo depois do Cristo. Então, quando você fala do Cristo, ele entra na história. Então, existe o período histórico, fatos que ocorreram antes dele, antes do seu nascimento, e fatos que ocorreram após o seu nascimento, após a sua ascensão. É claro que quando falamos do Cristo, poderíamos ainda dizer, que ele seria um grande rabi, um grande mestre, mas será que é somente isso? Claro que não. Quando olhamos para Jesus, nós vamos ver que sim, ele foi um grande mestre, sim, ele trouxe ensinamentos para o nosso cotidiano, para o nosso trivial. Entretanto, ele não pode ser comparado a homens como, por exemplo, Allan Kardec, Maomé, Confúcio, Buda e tantos outros que já vieram na história da humanidade e que marcaram a história. Ele não pode ser comparado, porque nenhum desses homens nasceu de uma virgem, nenhum desses homens morreu e ao terceiro dia foi ressuscitado, nenhum desses homens teve profecias que antecederam os fatos, que antecederam o seu próprio nascimento, e são profecias que estão desde a fundação do mundo. Então, antes que houvesse luz, já havia a cruz. É necessário ter cruz antes que houvesse a luz. Então Jesus ele já está presente muito tempo antes, não dá para nós compararmos. No sepulcro de todos esses homens está escrito: aqui jaz restos mortais do corpo de fulano de tal. No de Jesus está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. No que diz respeito à escola Primeiro Passo, então eu separei aqui 3 itens apenas para que você e eu possamos refletir, porque quando você olha para as Sagradas Escrituras, não existe um livro da Bíblia que não aponte para Jesus. Não existe um livro da Bíblia que não fale do Cristo. Então, cada livro da Bíblia aponta uma característica. E como é que nós sabemos disso? Através de títulos, através de nomes. Por exemplo, Jesus é o Conselheiro, é o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, é o Emanuel, é a resplandecente estrela da manhã, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o pão da vida, é o maná que desceu do céu. Todas essas características, todos esses títulos representam uma parte do Cristo e representam uma parte do seu ministério. Entretanto, para nós aqui, Escola Primeiros Passos, o que é importante sabermos? Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Marcos 14, verso de número 61 e verso de número 62, está escrito: mas ele se calou. Quem se calou? Jesus, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho de Deus vivo? Jesus então responde: eu sou. O próprio Jesus diz que é o Filho de Deus. Mais para frente, conforme nós vamos lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus ele tinha apenas um único filho. João 3, verso de número 16. Capítulo 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho. Deus, o Pai, tinha um único Filho. Esse único Filho era Jesus Cristo. Entretanto, em João, capítulo de número 1, está escrito que todos aqueles que acreditaram nele, que se entregaram a ele, que o aceitaram, que o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então perceba, Jesus era o único filho, mas todos aqueles que aceitam a ele, que se entregam a ele, Jesus também dá este direito de filiação de filho para todos esses que o aceitaram.
Então, neste caso, eu, você, nós que aceitamos a Jesus, nós temos Jesus como irmão e temos Deus, o Pai, como também sendo nosso Pai. E se Jesus é o nosso irmão, segundo o apóstolo Paulo, nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Cristo herdou como filho, nós também herdamos como filho. Então, nós também somos filhos de Deus. Aqui eu abro um parêntese. Todos são filhos de Deus? Não. Nem todos são filhos de Deus. A raça humana toda é filha de Deus? Depende do seu ponto de vista. No sentido criativo, tudo que Deus criou é filho. Por exemplo, eu tenho 2 livros da minha autoria e tenho 2 filhos. Eu considero os meus livros como meus filhos, bem como eu considero os meus filhos como meus filhos. Os meus filhos são genética, DNA, cromossomo, sangue. Os meus filhos têm o meu sangue, o meu DNA, o meu cromossomo. Os meus livros não. Os meus livros não têm meu sangue, não têm meu DNA, não têm meu cromossomo. Então eu considero os meus livros como sendo meus filhos por criação, mas não tem parte de mim, não tem a minha essência. A humanidade é a criação de Deus. Só pode ser filho os que se entregam a Jesus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, escreveu o apóstolo João, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Quando olhamos para o Cristo, havia profecias antigas lá atrás. Moisés, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 18, verso número 18, ele diz: eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Porém as minhas palavras na sua boca, e eles lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então Moisés, porta-voz de Deus a Israel, Deus fala isso para Moisés: vou levantar um cara que é parecido com você. Ele vai falar, e tudo que ele falar é igualzinho a mim. Tudo que ele falar é igualzinho a mim. Aí então Jesus, ele cumpre esta profecia já em João, no capítulo de número 8 e verso de número 38, Jesus diz assim: eu falo do que vi na presença do meu Pai. Então Jesus confirma o que Moisés falou e confirma também que é filho de Deus. O apóstolo Pedro, em Mateus capítulo de número 13, verso de número 16, o apóstolo Pedro também diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, para nós aqui no contexto de escola de primeiro passos, o que é necessário saber? Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Segundo, Jesus é o Salvador do mundo. E quando nós falamos de Salvador, aquele que salva, salva de algum perigo. Então, toda a humanidade herdou o pecado de Adão. Então, isso é passado de geração a geração. Nós somos um tronco só, uma raiz só, viemos desse tronco só. Nós viemos de Adão e Eva. E conforme eles pecaram, o pecado vai passando como se fosse um gene, um cromossomo. Então poderíamos dizer que além dos cromossomos que herdamos por sermos a raça humana, também herdamos o cromossomo do pecado. Então todos nós, seres humanos, corremos o risco, o perigo de viver a eternidade longe de Deus. Então quem é o Cristo? O Cristo é o Salvador. Ele salva a raça humana deste perigo de viver a eternidade longe de Deus. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E que perigo é esse? Essa eternidade, ficar longe de Deus, não ter acesso de Deus. Enquanto estamos nessa realidade, podemos nos achegar a Deus, temos condição de nos achegar a Deus. Na nossa era, na nossa atualidade, nós temos muito mais recursos para tentar descobrir, conhecer, se achegar a Deus do que qualquer outra era da humanidade. Entretanto, a eternidade longe de Deus não terá acesso, não sentirão a presença de Deus, não perceberão, não verão, não terão como se achegar a Deus. Então este é o risco. E quando partir dessa realidade, não tem mais volta. Então Jesus vem e salva a humanidade deste risco, deste perigo. Terceiro ponto: Jesus é
o libertador da humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso de número 26, ele diz: de Sião virá o libertador. Ele está parafraseando uma profecia do profeta Isaías: de Sião virá o libertador. E do mesmo jeito que aquele que salva, salva de alguma coisa, o que liberta, liberta também de alguma coisa. Do que é que Cristo nos libertou? Do pecado e também da consequência primordial do pecado. Então, Cristo nos liberta do poder do pecado. Paulo escreve em Romanos capítulo 3, verso de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aquele que é mais gordinho, aquele que é magro, o negro, o branco, o japonês, o alemão, não importa a cultura, não importa a etnia, não importa a raça, não importa o tempo, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então vem Jesus para quebrar o poder do pecado. O sacrifício de Jesus é suficiente para aniquilar o poder do pecado. Por isso que podemos nos religar com o Pai através do sacrifício de Jesus. Ele é o único que poderia abrir o livro, que poderia quebrar os 7 selos, que poderia vir e acabar e aniquilar com o poder do pecado. Jesus é o único. A consequência primordial do pecado. Romanos 6, o apóstolo Paulo diz que a consequência primordial do pecado é a morte. Então todos pecaram, Romanos 3, e destituídos estão da glória de Deus. E qual que é a consequência? O salário do pecado, disse Paulo em Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Então, para perdoar pecado, nós temos que ter o derramamento de sangue. É um mistério que há em Deus. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 22, para ter perdão de pecado tem que ter derramamento de sangue. E Cristo, o Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado, é o que tira a força do pecado e a consequência do pecado. Essa morte, depois nós vamos discutir mais para frente, mais profundamente, que morte é essa? Mas Jesus nos livra da consequência do pecado, que é a morte. E aqui eu já te antecipo: viver uma eternidade longe de Deus. Do poder do pecado, já te antecipo, você e eu podemos vencer o pecado pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Então quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador da humanidade, Jesus é o libertador da humanidade. Então é isso que você, que aceitou a Jesus e vai descer as águas batismais, tem que ter em mente. Para esse contexto de escola, Jesus é o teu Salvador, o teu libertador e o Filho de Deus, teu irmão mais velho. Até a próxima aula, que Deus te abençoe.